Hoje estamos dando continuidade aos temas que temos visto nas últimas semanas, começando com a criação, o problema do pecado do homem, e hoje nós queremos ver um pouco mais sobre a justiça de Deus em relação ao problema do nosso pecado. Só lembrando um pouquinho do que nós temos visto, semana passada observamos o problema, mas que as soluções humanas não resolvem o problema, de dar mais tempo ou de fazer de novo uma solução de reencarnação e várias outras opções que os homens apresentam, mas que não resolvem o problema do pecado. Então, agora, pensando sobre a justiça de Deus, se Deus é justo, ele não pode simplesmente deixar para lá o nosso pecado. O pecado é uma ofensa contra Deus, contra o Criador. E assim, nós observamos vários pontos aqui. Começando no Antigo Testamento, e eu quero frisar exemplos do Antigo Testamento que mostram como Deus aplica a justiça em relação ao pecado humano. Ele não é simplesmente de ignorar. Pode até deixar impune por algum tempo, pode tolerar por algum tempo, mas Deus lida com o problema do pecado. E depois vamos ver no Novo Testamento como esse pacto continua sendo verdadeiro, mesmo na época da graça, como nós entendemos o Novo. E se Deus é justo, como que ele pode salvar o pecador? Se ele é justo e exige a consequência do pecado, como seria, ao mesmo tempo, o Salvador? Então, começando no Antigo Testamento, vamos só pensar, ao longo do Antigo Testamento, sobre alguns exemplos que nós temos dessa justiça de Deus. Primeiro, quando pensamos sobre o dilúvio, já tem casos antes disso, mas o dilúvio, Deus viu a maldade do homem, e aqui o relato do capítulo 6 ao 8 de Gênesis. Por causa dessa maldade, Deus se arrependeu de ter criado o homem e decidiu destruir os seres humanos, só poupando a vida da família de Noé. Então ele observou essa maldade do homem e trouxe a justiça, a consequência, que era a morte das pessoas vivas naquela época. Passando mais alguns capítulos, já pulando Torre de Babel, chegando no capítulo 19, Sodoma e Gomorra. 2 anjos desceram à cidade, chamaram Ló e sua família para saírem, avisaram sobre o que aconteceria e choveu fogo do céu e acabou com a cidade, destruiu por completo a cidade. Várias coisas indicam que até mudou a topografia da região com isso, porque era antes uma região muito fértil, lugar bom para a criação de gado. Não foi o motivo que Ló mudou para lá? Mas depois observamos um lugar que é infértil, não produz. Até um lugar super quente naquela região, onde Ló estava, em Sodoma e Gomorra. Depois chegamos no livro de Êxodo. Deus mandou Moisés ao Egito e para mostrar sua grandeza e também para trazer o castigo merecido pelo povo do Egito, e especialmente o rei, mandou todas aquelas pragas sobre o Egito. Castigo após castigo, Faraó endurecendo o coração depois das pragas e Deus mandando outra, castigando severamente até que o 10º praga foi a morte dos primogênitos. E logo em seguida, na fuga dos israelitas, os egípcios foram atrás e foram destruídos no meio do mar. Castigos severos. Levítico, capítulo 10. Dessa vez vamos ler alguns versículos aqui. Tudo indica que seria a primeira vez que os sacerdotes entraram para servir no tabernáculo. Depois de todas as orientações dadas por Deus, depois de aprender exatamente qual roupa que ia usar, todos os rituais que teriam que fazer no tabernáculo, agora entram para servir. E Levítico capítulo 10, versículo 1 diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara.
pegaram fogo no lugar errado. Algo que Deus não tinha autorizado. Versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Uma coisa errada. Talvez para nós parece pouca coisa. Mas Deus insistiu que ele seria respeitado, tratado como santo diante do seu povo. Inclusive no versículo 3, falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Não discutiu com Deus, nem participou do enterro dos seus filhos. Ele aceitou o que Deus falou. Deus é santo e precisa ser respeitado. Passando um pouco mais para frente, encontramos um outro exemplo no capítulo 16 de Números. Capítulo 16 de Números, alguns israelitas, inclusive o líder desse grupo, veio da tribo de Levi, até da família dos sacerdotes, da família parente de Arão, e chegaram questionando a posição de autoridade de Moisés e Arão. Quem colocou Moisés e Arão acima dos outros? Todos nós somos o povo de Deus. E assim discutiu, sugerindo que eles deveriam ter essa posição de exaltação acima do povo. E sabemos o que Deus fez no capítulo 16. Moisés e Arão não tiveram que resolver o problema, Deus resolveu o problema. Uniu aqueles homens que estavam querendo essas posições de autoridade, abriu a terra e engoliu os homens da terra. E depois tinha outros que estavam apoiando a rebelião deles, mandou fogo para consumir aqueles outros. E ainda quando, no dia seguinte, outros reclamaram sobre isso, mais de 14 mil foram mortos no dia seguinte. Quase 15 mil pessoas mortas em 2 dias. Por falta de respeito do que Deus tinha falado. Deus tinha colocado Moisés e Arão nessas posições. Não era para Corá e os outros questionarem a autoridade de quem foi escolhido diretamente por Deus. Não é a mesma coisa hoje de alguns pastores que se acham que têm uma posição especial. Ou a igreja coloca uma posição especial. Deus, especificamente, escolheu Moisés e Arão. E quando essa posição não foi respeitada, o castigo foi severo. Capítulo 25 de Números. Uma história bem triste, em que os midianitas e moabitas aceitaram conselho para tentar derrubar o povo de Israel antes do povo chegar à terra prometida. E a maneira de fazer isso foi simplesmente convidá-los a participar de uma festa. Uma festa que envolvia a mistura de idolatria e imoralidade. Deus foi bem claro sobre isso. Inclusive, já tinha dado um decreto para o castigo das pessoas envolvidas nesta festa, que estavam participando. E no caso, diz no versículo 9, os que morreram da praga foram 24 mil. Novamente, um castigo bem severo por causa desse pecado. Muitos outros exemplos ao longo do Antigo Testamento. Mas vamos ver um pouquinho mais, pulando vários livros. Agora, chegando em 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, 17. Começando no versículo 21. Agora chegamos ao fim da nação de Israel, Reino do Norte, que tinha separado de Judá depois da morte de Salomão. Deus deixou aquele reino continuar por mais de 200 anos. E por causa da idolatria e rebeldia constante de Israel, finalmente Deus mandou a Síria para destruir Samaria, matar muita gente e levar ao cativeiro algumas pessoas. Capítulo 17, versículo 21. Deus explica por quê. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles.
até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Obviamente, o dia que o livro foi escrito. Mas o ponto é aqui. Deus usou a nação mais cruel da época. E talvez, teria um argumento para dizer, talvez a nação mais cruel da história, para castigar seu próprio povo de Israel. A severidade de Deus de lidar com o pecado, ele não brincava com isso. E pessoas sofriam muito nesses castigos. Deus deixou a nação de Judá, o reino do sul, durar mais 135 anos depois da queda de Israel, de Samaria. Mas também trouxe castigo sobre Judá. Ezequiel, capítulo 22, versículo 31. Deus disse, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Castigo. E castigo severo da nação que Deus mesmo tinha escolhido. E no Antigo Testamento, muitos outros exemplos. Exemplos mostrando a severidade de Deus em trazer a justiça por causa do pecado. Nós não podemos acreditar em Deus e acreditar nessas escrituras e negar esses fatos. Castigos severos por causa do pecado do povo. Agora, chegando ao Novo Testamento, vamos pensar em como a mesma severidade se apresenta no Novo Testamento. Muitas vezes o que acontece é que pessoas dividem a Bíblia de uma forma de falar que o Antigo Testamento mostra a ira de Deus e o Novo Testamento mostra o amor e a graça. O amor e a graça são presentes no Antigo Testamento. E a ira, justiça e severidade de Deus são visíveis também no Novo Testamento. É o mesmo Deus. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus, Pai de Jesus, Deus de todos nós, hoje em dia. Então, se ele foi severo com o pecado no Antigo Testamento, faz todo sentido encontrar a mesma severidade mencionada no Novo Testamento. E assim, algumas coisas que encontramos no Novo Testamento. Vamos olhar em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, Jesus fala sobre como seria o julgamento. E ele fala de situações de pessoas desobedientes e conta algumas parábolas. A parábola das 10 virgens que participaram de um casamento, a parábola dos talentos, cada homem recebendo uma certa quantia e investindo ou enterrando. Inclusive, no final dessa parábola, ele fala para aquele que não investiu seu dinheiro. E diz, versículo 30, e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, lugar de sofrimento. Versículo 46, depois de mais uma história sobre separação no julgamento, ele diz sobre as duas categorias de pessoas. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E quando ele fala sobre vida eterna, nós entendemos corretamente a vida que nunca acaba. E se o mesmo versículo fala sobre o castigo eterno, devemos entender castigo que nunca acaba. Banido da presença de Deus para sempre, como Paulo diria em seus escritos. Romanos capítulo 11. Muitos anos atrás, eu estava estudando com uma pessoa que saiu de uma igreja que falava muito sobre a graça, mas quase nada sobre a justiça de Deus. E quando eu li esse versículo que vou ler agora, Romanos 11, versículo 22, a pessoa ficou completamente confusa, porque isso está no Novo Testamento. E a pessoa entendia a severidade de Deus no Antigo e a graça de Deus no Novo, mas aqui no Novo,
11:22 de Romanos. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Severidade de Deus, que corta e lança fora aquele que não pertence ao Senhor e que não serve ao Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Nos versículos anteriores, Paulo escreve para pessoas perseguidas por causa da sua fé. E fala que Deus vai dar alívio para vocês. E quando chegamos no versículo 8, ele fala sobre o outro lado da moeda. Alívio para vocês e castigo para os outros. Versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. No Novo Testamento, Deus ainda fala sobre esse castigo severo. Hebreus também fala do assunto. Eu quero ver coisas em 2 capítulos aqui de Hebreus. Capítulo 10 de Hebreus. Ele fala sobre a importância de nos reunir, de estar juntos, de incentivar um ao outro no serviço ao Senhor. E depois ele diz no versículo 26, Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Agora, versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E no capítulo 12, versículo 28. Ele diz, por isso, recebendo nosso reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queremos servir com temor, com respeito. Porque quem não serve desta forma será condenado ao fogo consumidor. Agora, a questão em tudo isso, pensando na justiça de Deus, é se esse Deus justo ainda pode salvar. Porque a justiça de Deus exige o castigo por causa do pecado. E é justamente nesse ponto que Jesus Cristo entra na nossa história, da misericórdia e graça salvadora do Senhor. Romanos 3, versículo 26, Paulo disse, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O ponto nisso é que o pecado exige o pagamento de uma penalidade. E quando fala sobre Deus como justo e justificador, ele é justo porque ele ainda exige o pagamento. Ele não trata o pecado como algo que pode simplesmente deixar para lá. O pecado sempre traz consequência. Então Deus é justo. Exige o pagamento. Mas ele é justificador porque ele deu seu próprio filho. Jesus morreu na cruz. Entregou seu próprio sangue para pagar o preço dos nossos pecados.
O pagamento foi exigido, mas o próprio Deus mandou o seu Filho para pagar essa dívida nossa. Se Deus permitir, semana que vem, nós vamos continuar olhando mais sobre essa questão da justificação que Deus oferece para o pecador. E graças a Deus, a mensagem do Evangelho é exatamente essa. Que para pessoas como nós, pessoas falhas, pessoas que cometem pecados contra o Criador, ainda existe a graça, a misericórdia de um Deus que é justo, mas ao mesmo tempo justificador. Se Deus permitir, semana que vem, vamos pensar mais sobre esse amor que o Senhor demonstra para conosco.